Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lema e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. O massacre feito pelos russos na Ucrânia continua e ninguém sabe quando irá terminar. Enquanto isso, os ucranianos tentam resistir aos ataques. Nos últimos dias, surgiram diversas notícias de pessoas de outros países que estão indo para a Ucrânia para lutar como voluntários. Especialistas afirmam que muitos estrangeiros já foram alistados nas forças ucranianas e muitos deles já entraram em ação, seja para atuar no combate ou mesmo para ajudar a fazer coquetéis Molotov. No dia 27 de fevereiro, alguns dias após a guerra começar, o ministro das Relações Exteriores do país fez uma publicação no Twitter em que fazia um apelo para que estrangeiros se unissem aos ucranianos na luta contra o exército russo. Dias depois, foi lançado um site que explicava exatamente o que os voluntários deveriam fazer para solicitar adesão à Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. Embora seja difícil dizer com exatidão quantas pessoas já foram para a Ucrânia, as estimativas giram em torno de 20 mil pessoas, a maioria da Europa e da América do Norte, mas sabe-se que há cerca de 500 voluntários de Belarus e alguns japoneses. A Alemanha fala em mais ou menos 5 mil soldados alemães e até alguns brasileiros demonstraram interesse em se alistar. De todas essas pessoas que se voluntariaram para lutar contra os russos, um homem chamou a atenção da mídia nos últimos dias. E não se trata de uma pessoa comum que quer ajudar no conflito, mas sim de um sniper, especialista em tiros de longa distância e que, inclusive, já esteve em outros conflitos. Conhecido apenas como o Ali, esse homem tem 40 anos e trabalhava como programador quando a guerra começou. No Canadá, ele deixou a esposa e o filho de apenas 1 ano para se juntar à Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. Junto a outros 3 veteranos, ele cruzou a fronteira com a Polônia com todo o seu equipamento de combate, incluindo mochila, máscara de gás, o traje ghillie, muito usado por atiradores de elite, binóculos e uma jaqueta de combate do Afeganistão. Mas quem é esse Ali? Por que dizem que ele é o melhor atirador de elite do mundo e por que sua ida à Ucrânia causou tanto burburinho nos últimos dias? O Ali serviu no 22º Regimento da Infantaria Real Canadense durante a Guerra do Afeganistão, entre 2009 e 2011. Ele também foi voluntário no combate contra o Estado Islâmico no Iraque em 2015, quando se juntou às forças curdas. O que faz de Ali um sniper tão especial? Bom, em média, um atirador de elite costuma matar cerca de 5 a 6 pessoas por dia. Só que o caso de Ali é diferente. Ele está muito acima da média. Segundo foi relatado por vários sites, a habilidade dele o permite matar cerca de 40 pessoas por dia. Em 2017, o Ali entrou para a história ao fazer o disparo mais longo do mundo militar. Tudo aconteceu em maio daquele ano, quando ele interrompeu um ataque do Estado Islâmico contra as forças de segurança iraquianas. Em vez de usar bombas que poderiam matar dezenas de civis inocentes, o tiro de Ali foi certeiro, silencioso e de forma tão precisa que os membros do Estado Islâmico não entenderam o que estava acontecendo. O disparo foi feito a uma distância de 3.450 metros e demorou pelo menos 10 segundos para atingir o alvo. Até então, os recordes passados eram do sniper Craig Harrison, da Grã-Bretanha, que executou um inimigo a uma distância de 2.475, e Rob Furlong, do Canadá, que matou um inimigo a uma distância de 2.430 metros.
Ou seja, o feito de Wally chama bastante atenção pelo fato de ter sido quase 1 quilômetro mais longe do que o antigo recorde. Quanto ao seu nome, Wally, que traduzido do árabe significa guardião, é apenas um apelido. O nome verdadeiro do sniper foi mantido em segredo por questões de segurança, para que sua família não corra perigo. Embora a verdadeira identidade do atirador seja um mistério, nos últimos dias, seu rosto esteve estampado em diversos sites e ele chegou a fazer um diário online sobre suas experiências na Ucrânia. O sniper começou a relatar sua viagem no dia 27 de fevereiro, cerca de 3 dias após o começo da guerra. Para quem, assim como Ali, deseja se voluntariar, ele aconselha pegar um voo para Cracóvia, na Polônia, onde ainda é possível cruzar a fronteira com a Ucrânia. O Ali também disse que foi contatado por um amigo que tem ajudado a organizar comboios de ajuda humanitária neutros para a região ocupada de Donbás, no sudeste do país. Ao atender ao chamado, ele relatou que era como se fosse um bombeiro ouvindo um alarme de incêndio, tendo então o dever de ajudar o povo ucraniano. Ele conseguiu atravessar a fronteira no dia 1º de março, momento que relatou com detalhes enquanto se preparava para chegar ao país através da Polônia. Tudo aconteceu na calada da noite, experiência que o Ali relatou ter sido surreal, mesmo para um ex-soldado canadense acostumado com a imprevisibilidade da guerra. Na travessia, ele estava na companhia de outros 3 ex-soldados canadenses. Ao cruzarem a fronteira, eles foram recebidos pelos ucranianos com abraços, apertos de mão, bandeiras e até fotos, como se fossem famosos sendo tietados pelos fãs. Depois de uma semana do começo do conflito, o Ali disse que o clima entre os ucranianos, apesar da tristeza, era de heroísmo. Ele relatou o caso de um fazendeiro da região que esperou os russos pararem para descansar e, usando um trator, rebocou seus tanques de guerra. O Ali também disse que ouviu relatos de outros soldados lutando e que as florestas estavam repletas de combatentes ucranianos esperando os soldados russos aparecerem. Para o Ali, os combatentes do país entrarão para a história como um povo guerreiro que, mesmo em desvantagem, não se rendeu. Em entrevista à CBC News, o Ali disse que quando vê um prédio destruído e percebe que alguém perdeu um lar, ele se sente ainda mais motivado a ajudar. Inicialmente, o sniper estava ficando em uma casa abandonada até que fosse possível se juntar às forças de defesa ucranianas. No dia 4 de março, ele contou que uma equipe da SWAT da polícia ucraniana adentrou a casa onde ele e seus amigos voluntários estavam. Durante o ocorrido, o atirador disse que sentiu na pele como é ser empurrado contra a parede e como é ter uma bota colocada sobre seu rosto. No relato, o Ali afirmou que, por um momento, achou que estava sendo capturado pelos soldados russos e que provavelmente seria morto. Todos que estavam na casa levantaram as mãos, como se estivessem se rendendo. Por fim, os policiais logo entenderam que o Ali e seus amigos estavam do lado dos ucranianos e a batida policial acabou em risadas e brincadeiras. O sniper canadense disse que o clima ficou um pouco mais pesado quando ele foi para os subúrbios. Tudo parecia um apocalipse. Pessoas extremamente pobres, crianças se escondendo com medo dos bombardeios e muita gente passando fome. As estradas estão repletas de refugiados e carros que foram abandonados, enquanto as pessoas deixam para trás suas casas e vidas ao avistarem os helicópteros inimigos sobrevoando. Uma das cenas mais emocionantes relatadas foi quando um idoso se aproximou de Ali e seus amigos e, sem dizer uma palavra, apertou as mãos dos voluntários com os olhos cheios de lágrimas e olhou nos olhos deles por alguns segundos. Além disso, apesar da Ucrânia viver uma guerra, segundo Ali, as coisas não são tão terríveis quanto ele imaginava. Ele contou que conseguiu tomar um banho quente e que, apesar de haver muitos comércios fechados, sacos de areia e barricadas para todos os lados, ele não está
o tempo todo desviando de tiros e matando pessoas. Muita gente tenta levar uma vida normal, apesar do constante medo de morrer. Os postos de gasolinas estão empilhados com sacos de areia e outras barricadas. E as ruas estão repletas de obstáculos antitanque em forma de X, uma tática que foi usada durante a Segunda Guerra Mundial. Ao longo do seu diário, o Ali também fala sobre várias pequenas vitórias, como a derrubada de um drone russo, quando uma mulher arremessou um pote de picles contra o objeto, e o fato de alguns ucranianos terem prendido soldados russos em um elevador, desligando a energia. No dia 7 de março, o Ali fez um dos relatos mais sombrios enquanto viaja pela Ucrânia. Ele descreveu a cena com cadáveres de soldados russos pendurados em postes em um posto de controle ucraniano na estrada. Os ucranianos estavam tensos e todos os soldados ficaram em alerta com o dedo no gatilho para poderem agir a qualquer momento. Na abordagem, os que realizavam a inspeção perceberam que a equipe que havia parado estava aliada a eles. Logo, o clima mudou imediatamente. Os soldados largaram as armas e até ajudaram o Ali e sua equipe a abastecer o carro e depois ofereceram uma refeição a eles. O canadense destacou a hospitalidade do povo ucraniano. O sniper continua registrando seus relatos em seu diário online. Se ele realmente vai ajudar a Ucrânia no combate contra os russos, isso nós só vamos descobrir nos próximos dias. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que esse conflito termine o mais rápido possível. Essa foi a história do sniper canadense enviado para lutar na Ucrânia. Nos vemos em breve, hein? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!